Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal do Stats, chegando aí na rodada 28, então sem mais delongas, vamos falar um pouco aí sobre o que vai rolar nos próximos jogos, mas antes, já pedindo aí para você deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e também acompanha as nossas redes sociais, que é lá, aqui ó, tá aqui embaixo. É lá que a gente vai postar as dicas consolidadas por posição, que são os 23 melhores jogadores na visão da equipe do Stats. Beleza, pessoal? Então, vamos falar sobre esses confrontos antes de falar sobre as dicas por posição. Quero então destacar os times com mais chance de SG, que aí a gente pensa aí na defesa, e os times com mais chance de gols, que são os jogadores que a gente pensa mais no ataque. Acredito que, pensando aí no SG, para defensor, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o Bahia e o Palmeiras são as 4 principais opções, né? O Atlético Mineiro é o melhor time do campeonato, é o líder, tem tido aí bons resultados com zagueiros, né? O Nathan Silva fez gol em 2 jogos seguidos. E enquanto isso, o Fortaleza, o Bahia e o Palmeiras são os times que têm os melhores confrontos da rodada, né? São os times mais favoritos, segundo as casas de aposta. Então, vale ficar de olho em defensores desses times, porque teoricamente eles são os que têm mais chance de ganhar o bônus de SG. Quando a gente passa para gol, o Palmeiras segue lá, o Atlético Mineiro também segue, além dos outros times, mas aí vale adicionar mais 2, que é Flamengo, obviamente, né, um dos ataques mais poderosos aí do Brasil, e o Inter também. O Inter vem muito bem, derrapou aí contra o Bragantino no meio de semana, mas é um time que tem pontuado bastante com atacante, principalmente no Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto tem jogado bastante bem, então vale ficar de olho no Inter. Esse é um panorama geral aí de SG e gols. Você vê que tem alguns jogos, por exemplo, o Flamengo tem um jogo complicado contra o Fluminense, que é clássico, né? A gente vê o Santos, que não tá tão bem no campeonato, tem um jogo contra o América Mineiro, que é um time que tem jogado bem fora de casa. O próprio Inter pega um Corinthians, que tá ali meio balançando, mas é um confronto direto ali em cima. Ou seja, são jogos muito difíceis de uma forma geral. Então, se você vai pelo lado de escalar pensando no adversário mais frágil, o Bahia contra o Chapecoense é uma boa opção. O Palmeiras, sem dúvida, é o grande favorito da rodada contra o Sport. E aí tem o Atlético Mineiro, que também enfrenta o Cuiabá. Então são 3 grandes opções aí. E aí complementando com o Fortaleza, que muito provavelmente vai pegar um Atlético Paranaense aí mexido. Tem essa questão também da Copa do Brasil no próximo meio de semana, né? Que Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo está bem aberto. O Atlético Mineiro já está praticamente classificado, só um milagre salvo Fortaleza. Então vamos passar aqui para a tela para a gente falar sobre os goleiros, começando lá nas dicas por posição. Então, partindo do ponto que a gente falou do SG, o Everton é uma boa opção, né? É um goleiro que na última foi bem, fez 9 pontos. Segurando o SG, ele tem potencial para deixar alguns pontos. O problema é que ele custa um pouco mais caro, né? Assim, não é um goleiro tão barato. É o mesmo caso do Fernando Miguel, um goleiro de quase 17 cartoletas. É bem difícil de escalar pensando que muita gente perdeu o cartolete na última rodada, né? Foi uma rodada bem dura nesse sentido. Mas se você tá com mais grana aí, vale a pena. Um goleiro bem interessante e que é barato é o Danilo Fernandes do Bahia. É o goleiro mais barato que está provável nesse momento. É um cara aí que emendou 3 boas pontuações, tem um bom confronto. Acredito que ele vai ser aquele cara meio padrão, que vai aparecer na maioria dos times muito por causa do preço. Complemento com o Felipe Alves do Fortaleza, que também é um cara que não está tão caro, vem desvalorizado, pode ser uma boa para ganhar cartoletas e tem esse confronto interessante. Então são boas opções aí no gol. Acredito que vai ser uma rodada que não vai valer a pena apostar muito alto, né? Porque você tendo menos cartoletas, acho que vale a pena ficar de olho aí em goleiros mais baratos, e aí com certeza o Danilo Fernandes vai ganhar força. Passando para lateral, Guilherme Arana vem de gol aí no meio de semana. Sem dúvida, é um cara interessante para a rodada. Vamos ver como é que o Atlético vai fazer com essa questão, sabendo que tem jogo de meio de semana da Libertadores e tem praticamente a final antecipada do campeonato contra o Flamengo na outra semana, que é o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai fazer como é que o Atlético vem, se vem mexido. Mas o Arana, se estiver provável e for jogar, é sem dúvida o melhor lateral da rodada. É um cara que voltou a ser muito decisivo. E fica difícil deixar ele de fora. Você vê que na última rodada, mesmo sem SG, ele deixou 6 pontos. Marcos Rocha é uma opção bem interessante. É um cara que está bem valorizado, né? Ele foi muito bem na última rodada. Voltou a pontuar bem aí com desarmes e com pontuação líquida, né? Ele vinha aí
meio balançando, mas já vinha demonstrando que estava voltando a esse pique. É um jogador também bem interessante para essa rodada. Um cara que eu acho interessante é o Juninho Capixaba, lateral do Bahia, que é um cara mais barato, vem de boas pontuações, né? O Bahia tem mantido o SG aí. E ele já tem 3 assistências em 15 jogos. Acho que vale essa ressalva aí se você estiver precisando economizar na lateral. O Juninho Capixaba é uma opção interessante. E aí, o próprio Nino Paraíba é uma boa. O Piquerez também é um jogador interessante. Aí pode ter gente querendo dobrar a lateral do Palmeiras. Acredito que o Marcos Rocha é um cara que pontua mais, mas ele é bem mais barato, né? Então fica uma comparação até injusta. E tem o próprio também Matheus Bahia, que é uma outra opção interessante. A gente tem esses principais laterais aí para essa rodada. Então já vamos passar aqui para a zaga, que sem dúvida, né, o Nathan Silva acaba sendo uma das melhores opções da rodada, porque é um cara que vem de 2 gols. Assim, vale o destaque que ele não é um centroavante, então ele não vai fazer gol toda a rodada. Eu acho que isso não precisa nem ser dito, mas é óbvio que depois que o cara faz gol em 2 jogos seguidos, fica difícil não escalar ele pela terceira vez, né? Um zagueiro que faz gol faz muita diferença. Mas vamos ver se ele joga também. De qualquer forma, sem dúvida é uma opção interessante para a rodada. Provavelmente a melhor nesse momento, porque ele ainda tem a chance de SG. Se você quiser dobrar aí com o Júnior Alonso, também é uma boa. Apesar de que o Cuiabá é um time chato jogando fora de casa, né? Um time que às vezes joga até melhor fora do que em casa. A gente tem visto que os SGs têm sido bem difíceis. Então muita gente está optando por ir no jogador que pontua, em vez de ir muito pensado no bônus. Mas vale essa aposta aí numa dupla do Atlético Mineiro. Tite do Fortaleza é um jogador interessante também. Um cara que lá no início do campeonato pontuava bem e depois começou a pontuar menos. Mas você vê que nos últimos jogos ele tem se destacado aí. Essa pontuação maior foi quando ele fez o gol contra o Fluminense. Mas é um zagueiro que consegue deixar uma pontuação líquida boa ali. E aí eu posso complementar com o Lucas Cal, um cara sempre interessante, porque joga de volante, mas está como zagueiro no game. Tem o próprio Gustavo Gomes, é um zagueiro que, com essa chance de SG do Palmeiras, aí, é um cara que tem presença ofensiva também, pode se destacar lá na frente. E o próprio Vitor Cuesta do Inter também, pensando aí, se você está confiante, ele é um cara que pontua melhor dentro de casa, né? Vale esse destaque. Pode ser um jogo difícil contra o Corinthians, mas o Cuesta pode servir como uma aposta aí, para quem está querendo se diferenciar na zaga. Então, passando para o meio, acredito que Rafael Veiga é o principal meia. Ele é batedor de pênalti, é um cara que consegue pontuar líquido. Na última rodada, quem confiou, ele estava no meu time pessoal e fez bastante diferença, né? O gol dele contra o Inter. Pikachu, um cara bem interessante também, um cara que tem um confronto favorável e ele tem sido aí a grande referência ofensiva do Fortaleza, né? Fez gol de pênalti no jogo, teve duas decisões anuladas, né? Ele deu uma assistência, teve gol. No limite ali ele poderia ter dado uma mitada absurda na última rodada. Quem sabe não acontece nessa próxima. O Nath Fernandes é um cara que tem que ver se vai jogar, porque ele tem essa questão aí de cartão amarelo pro jogo contra o Flamengo. É um jogador importante, batedor de bola parada do time, né? Tem dado algumas assistências aí, batendo escanteio. Vamos ficar de olho aí para saber se ele vai jogar, mas com certeza é uma das melhores opções. E aí a gente viu que o Zarate jogou muito bem contra o Fortaleza, né? Depois de alguns jogos decepcionando bastante os cartoleiros, voltou a jogar bem, pode ser uma aposta aí barata para a posição. E aí tem aqueles caras também que às vezes se destacam, por exemplo, com desarmes, com pontuação líquida, mas que tem também presença ofensiva, que é o caso do Andreas do Flamengo, tem o Patrick do Inter e o próprio Ederson do Fortaleza. A gente sempre gosta de dizer que é uma escalação ali mais conservadora, né? Para quem ou vai num 4-4-2 talvez, num 3-4-3 e quer botar um último meia, ou mesmo quem prefere ir no 4-3-3 e não tá confiante na rodada. O Ederson é sempre um cara que deixa uns pontinhos ali. Beleza? Então, vamos fechar o vídeo aqui falando dos atacantes. Vamos ver se o Hulk joga, né? O Hulk nesse momento é dúvida, tanto que ele nem aparece aqui entre os prováveis. Se for confirmado, sem dúvida tem que estar no seu time, porque é um cara que tem um potencial alto de punição. Um jogador que eu gosto muito para essa rodada é o Gilberto, pelo confronto, né, contra a Chape. Ele não tem sido um cara muito regular, né, esse ano. Apesar dele ser considerado um cara aí que nos últimos anos ele sempre aparece como boa opção pelo Bahia, esse ano tem sido mais difícil para ele, mas pelo confronto é uma excelente opção. Dudu, um cara que me interessa bastante também pelo confronto. A gente sabe do potencial dele de pontuação. Enfrenta aí um Sport
que melhorou nos últimos jogos, mas ainda assim o Palmeiras é um time bem mais forte. Se você quer ir na confiança do Marinho, ele é um cara que tem oscilado bastante esse ano, né? Você vê que ele fez ali um 12.30 que incentivou muita gente, mas aí agora já caiu para 1.8, na última fez só 0.4. Tem sido também, não tem sido aquele ano que a gente está acostumado do Marinho, mas é sempre um cara que pode fazer diferença. Eu acho que tem que ser sempre falado. Como eu falei lá no início do vídeo, Yuri Alberto também é um jogador bem interessante. Deu assistência aí no jogo contra o Bragantino, né, que não valeu pro Cartola. Tem dado muitas decisões, isso é bem importante. Tem um jogo difícil, é fato. Se fosse um jogo mais fácil, acho que ele seria unanimidade, mas como é um jogo contra o Corinthians, fica aí também como uma opção. E aí, para quem quiser se diferenciar, o próprio Keno, cara que jogou muito bem contra o Fortaleza na Copa do Brasil, pode ser uma boa. O Rony, pelo Palmeiras. Tem o próprio Pedro, né? Quem confia na lei do ex, o Pedro é uma opção interessante. Então, acredito que a gente está com bastantes jogadores aí para jogar nesse ataque. Então, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Queria agradecer a vocês aí. Deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal e não deixe de seguir as nossas redes sociais, que daqui a pouco vão ter as dicas fechadas por posição. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.